Você quer fazer seus filhos lerem mais, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe como fazer para tirar os seus filhos das telas, né? Para fazer com que isso seja prazeroso para eles. Então hoje eu vou gravar esse vídeo para te falar o que funcionou aqui em casa. Qual é a minha experiência com isso, o que tem funcionado, como eu faço para organizar o hábito de leitura de forma que fique cada vez mais prazeroso e constante na vida deles. Antes de começar, um pedido super rápido. Você me ajuda muito quando você se inscreve no canal. É uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho. Desde já, muito, muito obrigada. Bom, o primeiro ponto aqui é começar cedo. Mas calma. Se você não começou cedo, se seu filho é uma criança que já tem, sei lá, 8, 9 anos, se você tem um adolescente em casa, calma, essas dicas também podem servir para você. Você vai ter um pouco mais de trabalho para implementar esse hábito de leitura. Você vai ter que ser firme com a sua criança, firme com o seu adolescente, mais firme ainda com o adolescente, viu? Vou te falar. Porque para instaurar um hábito mais à frente, na infância, na adolescência, a gente vai ter que tirar um pouco mais de condicionamento, né, de aprendizagem de outros comportamentos. É diferente de uma criança que cresce acostumada a ler. Então, se você tem aí uma criança em casa, minha primeira dica é para você começar cedo, o mais rápido possível, a acostumar esse bebê, essa criança com a leitura. Como que eu posso fazer isso, Amanda? Primeiro, você vai deixar o seu bebê, sua criança pequena, manusear o máximo de livros possível. Os livros têm que estar disponíveis em prateleiras baixas, da altura da criança, para que a criança realmente possa manusear aquele livro. Ah, mas ele não entende ainda, ele não lê ainda, não importa. O livro vai ser adequado à faixa etária dele, então, naquele momento, o que a gente quer é que ele reconheça formas, cores, né, e que ele pegue o gosto de abrir o livro, manusear, ficar olhando, admirando. Isso que é muito importante nessa fase mais novinha. Eu quero que essa criança tenha a autonomia para na hora da leitura, na hora que ela quiser ler ou na hora que a gente combinou que ela vai ler, ela vai lá na estante, pega o livro e começa a leitura. É manusear sempre os livros, livros sempre disponíveis e antes de começar a ler e escrever, você tem um papel muito fundamental. Você vai fazer leitura em voz alta para os seus filhos. A leitura em voz alta pode ser feita, por exemplo, no horário do almoço, no horário do jantar e antes da hora de dormir, por exemplo. São momentos muito especiais, momentos de conexão que você tem com o seu filho e são muito, muito preciosos. Ah, Amanda, mas eu não tenho tempo, eu faço muita coisa, né? Eu sei que a vida moderna não tá fácil para ninguém, mas tenta tirar pelo menos um pouco de tempo antes da hora de dormir dessa criança, para que você acostume a ler e a gostar de histórias. Então, você vai fazer essa leitura em voz alta para essa criança, de forma pausada, mostrando para ela como é a entonação das palavras, a fluência da leitura, e isso é muito benéfico. Essa criança vai aprender com você como que ela vai ler no futuro. Isso beneficia muito essa criança, para essa criança ler depois de forma mais eficaz. Outro ponto aqui é que desde pequeno, né, tô falando aqui de começar cedo. Desde pequeno, eu sempre coloco as crianças para fazer passeios em livrarias. Livrarias, bibliotecas, contação de histórias. É importante que as crianças associem a leitura aos momentos de descanso e prazer. Não só à escola, né, ao aprendizado formal, propriamente dito, mas aos momentos de lazer. Então, eu incluo passeios em livrarias desde que eles são muito pequenininhos, porque eu acho isso muito, muito importante. Segundo ponto aqui é você criar constância. Então, eu preciso te dizer que você vai precisar ser firme nisso. Esse hábito, a criança não aprende sozinha, na maioria das vezes, né? Tem gente que já nasce super apaixonado por leitura e lê todos os dias, sem a mãe cobrar, sem o pai cobrar, beleza. Mas muitas vezes não é assim que funciona. É um comportamento aprendido.
E para esse comportamento ser aprendido, é muito importante que a gente tenha uma repetição do estímulo e do comportamento, do estímulo e da resposta, estímulo e resposta, até o momento que a gente tem o que a gente chama de habituação do comportamento. Você vai precisar combinar uma rotina de leitura com o seu filho. Você vai ter a leitura em voz alta, em algum momento ele vai começar a pegar os livros sozinho, vai começar a ler, a descobrir as palavras, e aí ele começa a ler. Começando a ler, é importante que ele tenha um momentinho na rotina diária dele para a leitura, tá? Você pode botar de manhã um pouquinho, de tarde um pouquinho, de manhã ou de noite um pouquinho. Você vai vendo ali a rotina da criança e as possibilidades, óbvio, né? De cada família, de cada agenda, e vai fazendo isso com ela. Vai montando essa rotina com ela. Mas depois que montou a rotina, você tem que ter a firmeza de dizer: não tem exceção, ou exceções são permitidas só em casos, né, específicos, porque se a gente ficar de exceção em exceção, a não leitura vai virar uma regra. Às vezes ela vai reclamar, você vai falar: ó, lembra do nosso combinado, como é que a gente pode tornar isso mais gostoso? Vamos fazer um cantinho de leitura para você. Vamos. Você quer ler aqui do lado da mamãe? E aí a gente lê junto? O que que eu fiz aqui com as crianças? Todos os dias eu monitorava o horarinho de leitura, os horários de leitura e tal, as atividades. E aí eu ia percebendo que a leitura ia se tornando mais fluida para eles, mais rápida, mais fluida. E eu ia aumentando a quantidade de páginas que eles tinham que ler durante aquele dia. Amanda, mas em vez de página, eu posso aumentar a quantidade de tempo de leitura? Pode. Você vê o que, que fica melhor para você, respeitando sempre o tempo da criança. Então, se você está vendo que a criança está com dificuldade de leitura, lê num ritmo mais devagar, não vai exigir da criança 20 páginas por dia, 50 páginas por dia. Se ela está ainda aprendendo a ler, né, tá aprendendo a se habituar com o ritmo e a cadência da leitura, vai com calma, vai devagar, cuidado com o excesso de cobrança. O mais importante agora não é a quantidade de páginas e de livros que essa criança vai ler, é ela estabelecer o hábito da leitura, tá bom? Outra dica que eu posso te dar é você criar um caderno de leitura, um diário de leitura ou um passaporte de leitura para os seus filhos. Ou seja, uma forma lúdica, divertida, que eles possam registrar a continuidade, a evolução das leituras deles. É muito legal a gente ver o quanto a gente progrediu, o quanto a gente caminhou, sabe? E a criança também precisa disso. Então é legal você mostrar, olha quanto você já leu, olha quantas coisas legais você aprendeu. Eu tô muito orgulhosa de você. Olha quanta dedicação, né? Quanto esforço, desempenho que a gente tá vendo aqui, né? Parabéns por isso. Então, tem vários modelos que você pode procurar, por exemplo, no Pinterest. Você pode baixar, pode imprimir, você pode fazer no Canva. No próprio Canva tem vários modelos também de caderno de leitura, planner de leitura. Enfim, você pode montar junto com a sua criança, porque aí ela pode escolher cor, pode escolher... Às vezes você pode colocar um personagem que ela curta, né? E aí vai ser legal, porque ela vai gostar de registrar isso todos os dias. Então é uma coisa que estimula, reforça o comportamento da leitura, tá bom? Quarta dica é importante também, é perceber o gosto dos seus filhos. Vamos entender aqui o que significa isso. Olha só. O meu filho adora livro de detetive, de aventura, de solução de crimes, né? Já a Helena gosta de histórias mais leves, histórias mais engraçadas, ela gosta de detetive também, gosta dessas coisas de aventura, mas ela prefere mais um outro tipo de história. E aí é importante que você saiba disso, por quê? Porque na hora de estimular os seus filhos a começar a ler, a pegar o gosto pela leitura,
comece pelos livros que os seus filhos gostam de ler. Óbvio que isso, assim, a gente vai descobrindo, né, gente? A gente vai descobrindo, experimentando para ver, né? A gente experimenta vários livros, vê se gosta de biografia, se não gosta, se gosta de ficção, não ficção, históricos, enfim. Mas isso a criança tá descobrindo ainda, você vai fazer essa descoberta com ela, e aí vai alimentando o hábito com os livros que ela gosta. Só toma um cuidado, porque às vezes a gente oferece livros para criança que são muito rasos, muito rasos. E aí a gente não tá estimulando essa criança a ir além. Porque se eu só ofereço livros pequenos, curtinhos, muito bobinhos para essa criança, eu não estou estimulando essa criança a pegar o gosto por livros mais complexos, mais densos, com mais palavras, com outro vocabulário e por aí vai. Então você tem que prestar atenção, porque às vezes, ele não gosta desse tipo de livro. Será que ele não gosta ou ele não está acostumado a ler um livro mais complexo, um pouquinho mais denso? Então você vai medindo e vai também tirando um pouquinho, aos poucos, os seus filhos da zona de conforto também, porque faz parte do processo de aprendizagem a gente encarar o novo e vem com desconforto mesmo, faz parte. Outra dica aí muito, muito importante é que você estimule os seus filhos a ler os clássicos desde pequeno. O que eu quero dizer com isso? A mesma forma que eu falei para você, para não botar sempre os livros muito bobinhos, né? Cuidado em estimular seu filho a só ler os livros da modinha, livros que às vezes têm um conteúdo inadequado, palavras inadequadas, muita gíria. Se ele só lê isso, tá na hora de você tirar ele um pouquinho dessa zona de conforto. Olha, legal, bacana, divertido, mas você já tá grande, já tá na hora de você ler outras coisas, tá? Então a gente vai pegar outros livros para ler, outros gêneros para descobrir, que tá na hora de você ir um pouquinho mais além. E aí a gente vai ser firme que tá na hora mesmo. O que você pode fazer é revezar. Olha, então você vai fazer um combinado comigo. Você vai ler esse livro aqui que eu tô te passando e depois você lê o Diário de um Banana. Ou então assim, eu tenho esses clássicos aqui pra você escolher. Qual que você escolhe pra começar? Mas estimula os clássicos desde pequeno. Tem vídeo aqui no canal já com dicas de leituras mais clássicas, mais antigas, e eu vou colocar mais dicas para vocês aqui, que eu acho que é muito importante, sim. Mais uma dica aqui, reforço positivo sempre. O que eu quero dizer com isso? Mostre para a criança que você está valorizando o esforço dela, que você está vendo que ela está realmente se dedicando àquela atividade e desenvolvendo um hábito saudável. Não é questão de elogiar a velocidade de leitura ou quantos livros ela já leu ou quantas páginas ela já leu. É elogiar, ver que a criança realmente está dedicada àquela atividade. Mas e se, Amanda, se a minha criança não tiver mesmo dedicada, né? Se ela não tiver, que tal você começar a elogiar o seu filho, ainda que ele não esteja tão dedicado quanto você gostaria? Faz isso e veja se você consegue, através desse reforço, estimular o seu filho a fazer mais. Então você fala, cara, filho, legal que você está fazendo, bacana que você começou a fazer, que você começou a ler, pegar os livros, estou muito orgulhosa de você. É assim que a gente faz, a gente vai indo aos poucos, e eu tô muito feliz, você está me deixando muito orgulhosa aí do seu esforço, da sua dedicação. Surpreenda seu filho com esse reforço positivo, é muito bacana. Agora eu quero falar sobre uso de telas. Que os seus filhos desenvolvam o hábito de leitura, eles precisam ter foco atencional suficiente para isso. O que diminui o tempo de atenção da criança? As telas. Quando você coloca um excesso de tela na rotina da criança, muitos vídeos curtos, rede social, o que você está fazendo é treinando a sua criança, ou seja, ela está aprendendo um comportamento de só prestar atenção em coisas que têm muitos estímulos. E cada vez uma coisa nova, cada vez uma coisa diferente. E esse ritmo de querer
dopamina, como o pessoal fala hoje, né? Ele é incompatível com a construção de um hábito saudável de leitura. Porque o livro a gente lê com tranquilidade, a gente se envolve na história, a gente descobre a narrativa, os personagens. Então tem muita gente hoje que simplesmente não consegue parar para ler um livro porque está viciado em tela, está viciado em redes sociais. Então cuidado para que isso não aconteça com seu filho. Tem muito adolescente por aí que só vive no celular, não consegue pegar um livro para ler. Então, é desde criança que a gente tem que fazer isso. Não falo de zero telas, eu não sou zero telas. Se você já viu o vídeo aqui no meu canal, sabe disso, tá? Eu não sou zero telas. Mas eu defendo que você tenha um equilíbrio no uso das telas, uma redução, para que você consiga inserir o hábito de leitura. E é importante que você mostre para o seu filho qual é a prioridade. A prioridade é qual? A prioridade é a leitura. Então, você pode ver TV, mas só vai ver TV depois que você ler. Você só vai jogar o videogame depois que você bater a sua meta de leitura de hoje. É assim que a gente constrói. Não vou proibir você de jogar, eu não vou proibir você de ver um desenho animado, mas você só vai ver depois que você completar a sua leitura. Essa dica que eu vou te dar agora, ela é fundamental para adolescentes, mas para criança também funciona muito bem, tá? É importante que você envolva o grupo social no qual a criança está inserida. Então, você tem que envolver os amigos dos seus filhos na leitura, você tem que envolver os pais e as mães desses amigos nessa construção desse hábito de ler. Porque se o seu filho for a única criança da turma dele a ler, em algum momento ele pode se sentir deslocado, ele não vai ter um reforço extra promovido pelo grupo, né, de ler mais. Ele pode, em algum momento, se sentir desmotivado a continuar a ler, né, principalmente quando ele for adolescente. É importante que a gente estimule os amigos a trocarem livros, a criarem clube do livro, ciranda do livro. Por quê? Porque assim todos eles se envolvem nessa brincadeira da leitura, né, desse hábito da leitura, e fica mais tranquilo de a criança entender que a leitura é um hábito saudável, né? Porque tá todo mundo ali fazendo junto com ela. E aí você coloca os pais e as mães dos filhos, né, dessas crianças, amigas e amigos dos seus filhos, para se envolver nesse hábito, porque eles também precisam incentivar os filhos deles a ler, né? Então, quando você toma a iniciativa e propõe uma iniciativa como essa, você vai perceber que vai ter muita mãe, muito pai agradecendo você, porque quer tirar as crianças das telas, mas não sabe como fazer isso. E esse tipo de iniciativa vai ser muito interessante não só para os seus filhos, mas também para os filhos de outras pessoas. É muito legal a gente fazer uma comunidade em torno da leitura. E olha, eu vou falar para você a dica que eu considero a dica mais importante desse vídeo. Tá preparada? Bom, presta atenção. Tem mais uma depois, mas essa é a mais importante. Seja o exemplo de comportamento que você quer que seus filhos tenham. Então, se você quer que os seus filhos saiam da tela e leiam, o que você está fazendo na frente deles só com o celular na mão? Cadê o livro na sua mão? Né? Cadê o estudo na sua frente? Um estudo, um livro, o estímulo que os seus filhos têm ao ver você lendo é muito mais poderoso do que você ficar o tempo inteiro gritando para eles lerem. Então, presta atenção, porque assim, é incompatível com você querer criar esse hábito de leitura nos seus filhos se você não lê. Você não está fortalecendo as palavras que você está dizendo para os seus filhos. Que leitura é uma coisa importante, que todo mundo deveria ler, que eles têm que sair das telas. Mas se você fala isso para eles, mas faz o contrário, o que é que seus filhos estão aprendendo? Certo? Então, o que você pode fazer? Além de, né, de ter os seus livros, né, de mostrar para eles que você está lendo, você também pode criar
momentos de leitura em família. Ou seja, todo mundo junto, cada um com seu livro, coloca uma musiquinha tranquila, de fundo, né? Aquela tardezinha de domingo, aquela noitezinha. Fica todo mundo lendo junto um pouquinho, né? É uma coisa gostosa, antes de dormir, talvez, ou de manhã, no início da manhã ao acordar. Então, isso é legal, você compartilhar esses momentos de leitura, cada um com o seu livro, com os seus filhos. Você vai mostrando para eles que o hábito de leitura é importante, principalmente, né, pela vida, vamos dizer assim. Não é uma coisa só para a infância, é para a vida, né? Tanto que você faz também. E olha, só para finalizar aqui, a última dica é o seguinte: considere dar um Kindle para o seu adolescente. É interessante a leitura digital depois de uma certa idade. A minha filha, ela tem lido livros digitais por conta de uma proposta da escola, que tem uma plataforma, né, parceira da escola, que oferece livros dentro dessa plataforma. É como se fosse uma biblioteca digital. E aí, o que eu tenho feito aqui em casa? Eu tenho experimentado revezar. Então, ela fica um pouco nessa plataforma, lê vários livros lá dentro, depois ela volta para os livros físicos. Eu acho muito importante que a gente estimule as crianças a pegar o livro, a folhear as páginas do livro, saindo das telas. Mas o Kindle, a gente está numa sociedade digital, a gente está numa sociedade, né, que as coisas estão, né, tecnológicas. O Kindle é uma ferramenta que pode facilitar, né? Então, eu acho que é interessante, principalmente para adolescentes que já estão começando a querer vários livros, sabe? Aqueles livros de ficção, de séries, de romance, de aventura. Então, assim, é legal você dar um Kindle de presente para o seu adolescente e estimular ele a fazer as leituras dele, né? Dentro do quarto dele, do universo dele. Me diz aqui nos comentários quais das dicas que eu dei aqui você já pratica na sua casa e qual a sua maior dificuldade para implantar o hábito de leitura para os seus filhos aí dentro da sua família, tá bom? Se inscreve no canal, um beijo e eu te vejo na próxima.